Lewis Hamilton estava completamente furioso no rádio. E desta vez, não era apenas sobre o SF-25 ser lento demais. Era pessoal, era político, era sobre Charles. No meio do Grande Prêmio de Miami, uma mensagem de rádio chocante foi transmitida e pegou todo mundo de surpresa. A Ferrari ordenou que Hamilton trocasse de posição com seu companheiro de equipe, mesmo com os dois carros seguindo estratégias semelhantes. E a reação de Hamilton, um silêncio frio e cortante, seguido de uma frustração que podia ser sentida em cada palavra. Aquilo não era automobilismo, aquilo era traição. Para um heptacampeão mundial que entrou na Ferrari para disputar vitórias e não para ser coadjuvante, a mensagem foi clara. A confiança entre Hamilton e o pessoal do pit wall está começando a ruir. E agora, com o vazamento completo da mensagem de rádio, os fãs puderam ouvir exatamente como aquele momento se desenrolou. A hesitação, a incredulidade e a crescente percepção de que há algo mais profundo de errado dentro da escuderia. Hamilton não estava apenas questionando a ordem, estava questionando toda a abordagem da equipe em relação às corridas. E o que aconteceu na pista depois disso só aumentou o incêndio. Ele terminou atrás, em um carro que nunca lhe deu uma chance real de reagir. O silêncio de Hamilton após a corrida falou mais alto do que qualquer manchete. A Ferrari talvez tenha esperado conseguir lidar com a situação de forma discreta, mas essa esperança desapareceu no momento em que o mundo ouviu aquela mensagem. Antes de destrincharmos toda a história e o que isso significa para Hamilton, Leclerc e a já frágil parceria com a Ferrari, não esqueça de esmagar o botão de curtir, se inscrever no canal e ficar com a gente até o fim, porque o que acabou de acontecer em Miami não é apenas uma polêmica sobre ordens de equipe, é um sinal de alerta para o restante da temporada, e talvez até um ponto de virada no futuro de Hamilton na Ferrari. Lewis Hamilton estava furioso, não apenas decepcionado, não apenas confuso, genuinamente furioso. E o mundo inteiro ouviu, em um momento que agora ecoa por todos os cantos do paddock da Fórmula 1. A mensagem de rádio de Hamilton durante o Grande Prêmio de Miami revelou não apenas um erro estratégico, mas uma rachadura profunda se formando na gestão de corrida da Ferrari e, possivelmente, em sua dinâmica interna entre pilotos. A questão foi uma decisão da equipe que permitiu que Charles Leclerc ultrapassasse Hamilton nas voltas finais da corrida, apesar de Lewis acreditar que era o piloto mais rápido, com pneus mais novos, e que havia conquistado a posição na pista. Quando a ordem chegou para deixar passar, a resposta de Hamilton foi fria, direta e clara. Tem certeza? Depois de tudo que aconteceu hoje, e isso não foi apenas uma pergunta, foi uma acusação direta ao muro da Ferrari. Voltando no tempo, o Grande Prêmio de Miami era para ser mais uma chance de a Ferrari se aproximar da McLaren e da Mercedes. Mas desde a largada ficou evidente que o SF-25 estava novamente com dificuldades de consistência, especialmente no gerenciamento dos pneus e na velocidade em linha reta. Hamilton, que largou atrás, teve uma largada melhor e conseguiu ultrapassar Leclerc logo no início, graças a um arranque mais limpo e a manobras mais confiantes nas curvas iniciais. Mas o verdadeiro drama começou durante a fase de pit stops. Hamilton permaneceu na pista por mais tempo, levando os pneus ao limite, enquanto Leclerc parou antes. Quando o ciclo de paradas se completou, Hamilton estava à frente, mas com pneus mais gastos. À medida que as voltas finais se aproximavam, os engenheiros da Ferrari viram Leclerc se aproximando e decidiram emitir a ordem de equipe. Hamilton foi instruído a ceder a posição, e ele não gostou nem um pouco. Aquela agora infame mensagem de rádio, depois de tudo o que aconteceu hoje, foi mais do que frustração. Foi um sinal de que a confiança entre piloto e equipe está se desgastando. Hamilton sentiu que havia executado bem sua estratégia, gerido o carro e conquistado aquela posição. Mas, mais uma vez, as decisões estratégicas não favoreceram ele. E pior, a percepção de que Leclerc está sendo priorizado, seja isso verdade ou não, começa a assombrar essa nova parceria. Após a corrida,
Hamilton estava visivelmente tenso, sem fotos sorrindo, sem conversas amigáveis no paddock. Nas entrevistas, manteve o profissionalismo, mas a mensagem estava nas entrelinhas. Falou em decisões difíceis e disse: precisamos rever tudo, não apenas a corrida, mas como tomamos essas decisões. Quando perguntado diretamente sobre ter deixado Leclerc passar, ele não criticou abertamente a equipe, mas também não os defendeu. O silêncio disse tudo. Por sua parte, Leclerc pareceu desconfortável quando questionado sobre a ordem da equipe. Admitiu que estava mais rápido naquele momento, mas também disse: vamos conversar internamente. Um sinal de que ele sabe que a situação está ficando delicada. E o pior de tudo? O resultado final nem justificou todo o drama. Leclerc terminou em 7º, Hamilton em 8º. Ambos ficaram bem atrás dos carros da McLaren, da Red Bull e até da Mercedes de George Russell. A ordem de equipe não mudou nada em termos de pontos, mas pode ter mudado tudo em relação à dinâmica interna da equipe. Esta não é a primeira vez que Hamilton se sente prejudicado pelas decisões estratégicas da Ferrari nesta temporada. De escolhas de pneus alargadas, mudanças de acerto e agora ordens entre pilotos, os erros estão se acumulando. E quando esses erros começam a afetar a confiança, entra-se em um território perigoso. Para um piloto como Hamilton, que deixou a Mercedes com o objetivo claro de buscar um último título, esse tipo de tensão interna é a última coisa de que precisa. E para a Ferrari, que o trouxe com a intenção de elevar o nível da equipe e não de desestabilizá-la, esses momentos são sinais de alerta. O que acontecer a seguir não vai apenas moldar a próxima corrida. Pode moldar toda a trajetória da temporada da Ferrari e talvez até o legado desta ousada e arriscada aposta em Hamilton. Porque já não estamos mais falando apenas de uma mensagem de rádio ou de uma decisão tática que pode ser ignorada após uma reunião de equipe. Estamos falando sobre a erosão da confiança, o questionamento de prioridades e a crescente possibilidade de que essa parceria, com apenas 5 corridas em sua primeira temporada, já esteja sob forte tensão. Dentro da garagem, os engenheiros sabem que tensões assim não desaparecem com um aperto de mão ou uma postagem simpática nas redes sociais. Se Hamilton começar a acreditar que as ordens de equipe vão favorecê-lo de forma sistemática, independentemente do contexto, o impacto psicológico pode ser significativo, não apenas em sua pilotagem, mas em como ele se relaciona com a equipe, como fornece feedback e enquanto ele realmente se envolve em um projeto de longo prazo que, neste momento, parece no mínimo incerto. E não se trata apenas de Hamilton. Leclerc agora também se encontra em uma posição complicada. Se beneficiar de uma decisão controversa em uma corrida pode gerar ressentimento mais adiante, especialmente se os papéis se inverterem e a Ferrari hesitar em devolver o favor. Os pilotos se lembram desses momentos, os fãs também. E em um esporte tão político quanto a Fórmula 1, o favoritismo, seja real ou apenas percebido, pode envenenar uma equipe de dentro para fora. Do ponto de vista competitivo, a Ferrari simplesmente não pode se dar ao luxo disso. Já está sendo superada em desenvolvimento pela McLaren, não representa mais uma ameaça constante à Red Bull. E sua maior contratação da pré-temporada, um heptacampeão mundial, está questionando publicamente as decisões tomadas ao seu redor. Se essa dinâmica não for resolvida rapidamente e com total clareza, a Ferrari corre o risco não apenas de perder vitórias e pódios, mas também a liderança e a experiência que esperava que Hamilton trouxesse. Mas o caminho a seguir não se trata apenas de atualizações ou de tempos de volta. Trata-se de união, transparência, construir uma estrutura onde tanto Hamilton quanto Leclerc se sintam empoderados para lutar, mas também apoiados nos momentos em que o compromisso é necessário. Porque se a equipe perder um dos dois por causa de política ou frustração, o custo será muito maior do que uma posição perdida no domingo. Então agora, observamos, esperamos e escutamos, especialmente os rádios, porque é ali que a verdadeira história costuma se revelar.
E se Miami foi algum indicativo, a temporada da Ferrari talvez não seja definida pela velocidade, mas pela pressão e pela forma como eles reagem a ela, seja bem ou mal. Conte nos comentários. Isso foi apenas uma falha de comunicação ou um sinal de algo muito maior? A Ferrari deveria ter apoiado Hamilton e deixado ele correr? Ou foi uma decisão necessária em nome da estratégia da equipe? Aperte o botão de curtir se você acredita que estamos apenas começando a ver esse drama se desenrolar. Inscreva-se no canal para mais análises exclusivas da Fórmula 1 e continue com a gente, porque em Maranello a tempestade está apenas começando a se formar.